Boa tarde, pessoal, tudo certo? Então, estamos para começar mais um vídeo. E neste vídeo eu vou tratar sobre raiz cúbica e como calcular a raiz cúbica de alguns cubos perfeitos, né? Então, vamos lá. Vamos relembrar aqui rapidamente que para calcular a raiz quadrada de um determinado número, nada mais é do que você encontrar o lado de um quadrado, não é verdade? Então aqui é só para lembrar, né? Então, a raiz quadrada nada mais é do que você encontrar o lado de um quadrado. Ou seja, o lado de um quadrado de área pré-determinada. Certo? Então, para relembrar, digamos que nós temos um quadrado e a área desse quadrado é de 36 unidades de área, né? 36 unidades de área. Pode ser 36 metros quadrados, porque metro quadrado é uma unidade de área. 36 centímetros quadrados, 36 quilômetros quadrados, 36 milímetros quadrados. Então, depois que eu falo 36, aí digo a unidade, estou me referindo à unidade de área, né? Então, milímetro quadrado é uma unidade de área, centímetro quadrado é uma unidade de área, metro quadrado outra unidade de área, quilômetro quadrado e assim sucessivamente, né? São unidades de área. Então, se eu quero calcular 36 unidades de área, eu quero achar o lado em que isto é verdade. Qual é o lado em que realmente você tem um quadrado com 36 unidades de área? Então você vai fazer o seguinte: um procedimento seria você procurar um valor que ele vezes ele, lado vezes lado, dá 36. E é assim também. E o outro procedimento é você escrever dessa forma: ó, a raiz. Eu quero saber a raiz. Raiz é aqui, ó. O valor que eu encontro aqui é a raiz. Quadrada, ó, quadrado porque aqui é 2, índice é 2, de 36. Certo? Então, como é que você faz? Aí você faz uso deste cálculo aqui. Lado vezes lado, 36. Qual é o número que vezes ele mesmo dá 36? O próprio 6. Né? Então, o lado aqui seria de 6 unidades de quê? De área? Não. Quando você acha lado, você acha a medida de comprimento. Então, 6 unidades de comprimento tem esse lado. Da mesma forma, a altura aqui, né? Tem 6 unidades de comprimento. Unidade de comprimento, quando multiplica por ela mesma, se torna unidade de área. Certo? Da mesma maneira, nós vamos fazer para a raiz cúbica. Então, raiz cúbica na verdade você está achando, não, agora a gente não fala lado, a gente fala aresta. Aresta de um cubo. Então, vamos desenhar um cubo aqui, né? Vamos tentar fazer um cubo mais ou menos bonitinho. Tá? Então aqui, ó. Tá horrível, já comecei mal. Então, olha só. Faço dessa forma. Eu vou pegar aqui um valor mais ou menos na metade aqui, tá? E eu vou fazer quem tem dificuldade de fazer, né? Cubo. Vou fazer uma linha agora horizontal. Um segmento aqui horizontal. Do mesmo tamanho que este, tá bom? Mais ou menos isso. Agora, a partir daqui, eu desço até mais ou menos a metade dessa altura aqui. Então, mais ou menos até aqui. E agora eu ligo esses pontos aqui, ó. Ligo esses 3 vértices aqui
esse vértice com os outros 3 lá. Então, aqui, ó, fechou e fechou. Tem um cubo. Esse cubo tem visibilidade apenas em 3 faces. O que é uma face? Uma face é toda essa porção aqui, ó. Essa frente aqui, ó. Isso aqui é uma face. Isso aqui é chamado de face, né? Que é um quadrado. Se tu olhar apenas para apenas essa visão aqui do cubo, você tem um quadrado aqui, né? Tudo isso aqui não é quadrado, só a face que é quadrada. Mas tem outra face aqui também, ó. Essa outra face aqui também é um quadrado. Isso aqui é um quadrado. A face aqui também, superior, também é um quadrado, né? Então aqui também é um quadrado. Então um cubo tem 6 faces. Eu vou escrever isso aqui. Um cubo, ele tem 6 faces. Essas linhas brancas aqui, ó, são as chamadas arestas. Então o cubo, ele tem 12 arestas. 12 arestas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí tem aquelas outras que a gente não enxerga, que é aqui, ó, que está por trás, né? 10, 11 e 12. Quando a gente faz essas 3 arestas aqui que estão por trás do objeto, a gente tem aquela melhor noção a noção interna do objeto, né? Tá bom. Então o cubo tem 12 arestas e também tem 8 vértices. E tem 8 vértices. O cubo, ele tem 8 vértices. Certo? Aqui, ó. Isso aqui são informações que ainda não tem a ver realmente com... É bom saber, né? Aqui não tem a ver com o cálculo ainda da raiz cúbica. Aqui é um vértice, segundo vértice, terceiro vértice, quarto vértice, quinto vértice, sexto vértice, sétimo vértice e lá atrás, lá, ó, um oitavo vértice. Muito bem. Olha só. O que eu vou calcular? A raiz cúbica, na verdade, é a aresta de um cubo. Então, o cubo, ele tem um volume. O cubo possui volume. Volume, que é a capacidade que esse objeto possui de ocupar um lugar no espaço, né? Então, ele ocupa uma porção do espaço, né? Uma região do espaço. Deixa eu só fazer aqui melhor. Certo. Ele ocupa uma região do espaço. O que é espaço? Espaço não é plano, tá? O espaço é ele possui 3 dimensões. O espaço ele é caracterizado por haver 3 dimensões, né? Temos 3 dimensões que são perpendiculares entre si. Nós chamamos, de modo conveniente, chamamos a horizontal como uma dimensão, né? Chamamos a vertical como uma segunda dimensão e chamamos, a partir daqui, uma profundidade como terceira dimensão. Certo? Não está muito bom. Vamos tentar fazer melhor aqui, ó. Aqui, mais para cá. Tá. Então nós temos essa ideia, ó. Tem largura, tem altura e tem profundidade, né? Tudo na realidade tem 3 dimensões. Então, assim, o que eu vou calcular? Calcular a aresta.
Esta aresta ela está disposta no cubo em 3 dimensões. Ela está na altura, aqui, ó. Ela está aqui na altura. Ela está na largura e está na profundidade. Ó. Então, o que eu pintei aqui de azul são as arestas. As 3 arestas distintas em direção, porém, elas têm o mesmo tamanho. Tá? Todas elas têm o mesmo tamanho. Aqui está o vértice. Então, digamos que este cubo aqui tenha 1 centímetro cúbico. Né? Isso significa que o volume dele pode ser calculado da seguinte forma, né? Se Pera aí. Muito bem. Muito bem. Se nós supormos, então, que este cubo tem 1 centímetro cúbico, né, isto significa que as suas arestas, né, que nós denominaremos por A minúsculo, equivalem a 1 centímetro de comprimento. Ou seja, você tem que... Deixa eu ver. Isso aqui. Você tem 1 centímetro de largura por 1 centímetro de profundidade e aqui 1 centímetro de altura. Certo? Ora, o cálculo do volume se dá da seguinte forma, né? Aresta vezes aresta vezes aresta. Né? Que seria o tal dito lado, né? Que é a mesma coisa. Quando a gente calcula a raiz cúbica de um cubo, na verdade a gente está calculando, vamos colocar aqui de modo bem simplório, né? Em termos matemáticos, lado. Então, A vezes A é A ao cubo. Ora, por que é A ao cubo? Porque o número vezes ele mesmo, 13 vezes, se representa dessa forma. Né? Então, para dar 1, só pode ser o quê? Então aqui, ó. Se a aresta for 1 multiplicada por 1 multiplicada por 1, ou seja, esses valores aqui, ó, você vai ter 1 vezes 1 vezes 1 igual a 1. Não é verdade? Ó, tá aqui, ó. Então, justamente é isso que nós estamos explicando. Que se caso a tua aresta for de 1 centímetro de largura, altura e profundidade, então o teu volume vai ser 1. Certo? 1, no caso, centímetro cúbico. Só para fins de entendimento, 1 centímetro cúbico é equivalente a 1000. 1000 não sei por que 1000. É equivalente a 1 milímetro. 1 mililitro, né, de qualquer fluido, né, gás ou líquido. Então, por exemplo, 1 mililitro, né, ou seja, a milésima parte do litro. A milésima parte do litro corresponde a um volume, né, quando está inserida dentro de um objeto cúbico, equivalente a 1 centímetro cúbico. Né? Muito bem. Então, isso aqui... Vamos fazer um segundo exemplo. Tá? E eu não calculei na raiz quadrada, só estou dizendo qual é o volume de um cubo. Então, vamos aqui para uma terceira tela. E digamos o seguinte. Se eu tenho um cubo, vou fazer um pouco maior agora. E este cubo tem aresta de 2 centímetros. 2 centímetros de comprimento.
2 centímetros de profundidade e 2 centímetros de altura. Muito bem, então nós vamos agora finalizar o cubo aqui, né? Não está bem como o outro, mas está mais ou menos. Não parece tão bem um cubo, né? Mas suponha. Por quê? Porque todas essas arestas têm medidas iguais. Então, se tem 2 centímetros, então existe em cada aresta a medida em que se torna 1 centímetro, aqui, mais aqui 1 centímetro mais outro centímetro dá 2, e aqui 1 centímetro mais 1 centímetro também dá 2 centímetros, né? Da mesma maneira, aqui no aresta superior também tem os 2, 1 e 2. Na altura aqui também temos 1 e 2. Na outra altura, 1 e 2. Aqui, ó, na aresta superior aqui, da profundidade, temos aqui 1 centímetro mais 1 centímetro, né? Parece que os tamanhos são diferentes aqui por causa da perspectiva, né? E aqui, 1 centímetro mais outro 1 centímetro, 1 mais 2. Agora, vamos ligar todos esses pontos em amarelo aqui, né? Vamos ligar eles. Liguei aqui. Liguei lá. Esse ligar lá não ficou legal. Aqui. Vamos ligar aqui. Vamos ligar aqui. Liga aqui. E liga aqui. Certo? Você que enxerga que com isso nós temos 8 cubos menores aqui inseridos dentro. E cada cubo menor equivalente a 1 centímetro cúbico. Então aqui, ó. Aqui tem 1 centímetro. Vou pegar o mais forte. Aqui tem 1 centímetro de comprimento, de largura, digamos. 1 centímetro de profundidade aqui. E 1 centímetro de altura. Se nós tentarmos aqui. Deixa eu ver se eu estou fazendo certo. Aqui. Ó. Se nós conseguirmos aqui identificar que este aqui, ó, em azulzinho que eu estou fazendo, é um cubo. É um cubinho apenas dentro de 8 cubos aqui estão inseridos, né? Um cubinho dentro não, um cubinho além dos 8 que já estão aqui, né? Além dos 7, na verdade. Que coisa séria. Então, temos um cubinho. Esse cubinho aqui tem 1 centímetro, 1 centímetro e 1 centímetro de altura. O volume dele é de 1 centímetro cúbico. Certo? Então, se nós temos 8 no total, então um total de 8 centímetros cúbicos. Mas como é que nós conseguimos fazer isso sem precisar ficar desenhando, né? Apenas multiplicando essas arestas aqui, ó. Então, o volume é 2 centímetros vezes 2 centímetros vezes 2 centímetros. O volume é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 centímetro, centímetro, centímetro é centímetro cúbico. Então, o volume deste cubo, cuja aresta é de 2 centímetros, né, é igual a 8 centímetros cúbicos. Então tá bom, falei sobre o volume, falei sobre a aresta.
Agora eu quero dizer o seguinte para vocês. O que é, na realidade, você calcula o volume a partir da aresta, né? Agora, a raiz cúbica, você calcula ela a partir do volume. O que é a raiz cúbica? Achar a aresta. Né? É achar a aresta. Então, vamos lá. Se eu quero calcular a raiz, ó, quem é a raiz? É o valor que vai aqui, ó. O que é a raiz? O valor que você quer é a raiz, é o resultado. Raiz, ou seja, neste caso, a aresta. O lado, o valor do lado, né, vou colocar assim, do cubo. A raiz, ó, cúbica de quem? 64, digamos. Ora, para te achar isso, você tem que fazer o seguinte. Já que é cubo, então você tem uma multiplicação de 3 elementos. Ó. Vamos lá. Então, 64 é o volume. 64, que está dentro do radical aqui, desse símbolo radical, ele é o volume. Então, qual é o volume que se obtém ao multiplicar uma aresta por ela mesma 3 vezes? Aí você vai descobrir. E você descobre fazendo o quê? Primeiramente, caso não sabe, chuta valores. Né? Mas nesse caso aqui, 4 vezes 4, 16, e 16 vezes 4 dá 64. Então encontramos uma raiz, que é 4. Ou seja, tu tem um cubo, você tem um cubo, cuja aresta ela mede 4 centímetros de largura, 4 centímetros de profundidade e 4 centímetros de altura. Então, você encontrou as arestas de um cubo quando você está calculando uma raiz cúbica. Então, aqui, ó, vou deixar aqui como exemplo para vocês um exercício, né? Como os exercícios aqui. Para vocês praticarem, né? Calcular a raiz. Calcule a raiz cúbica de, né? Raiz cúbica de 27. B. Raiz cúbica de 125. C. Raiz cúbica de 216. D. Não precisa desenhar, mas se você quiser desenhar apenas para fixar o conhecimento, é ótimo. Raiz cúbica de 343. E. Raiz cúbica de 512. E F, raiz cúbica de 729. E por fim, raiz cúbica de 1000. Então o que você achar aqui serão lados de um cubo que possui esses volumes: 27, 125, 216, 343 e assim sucessivamente. Tá bom? Espero que tenha ficado claro, né? E até mais.